te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão, hoje, dia 6 de julho, quinta-feira. Nossa leitura e reflexão nessa manhã no Salmo de número 145. Estamos bem próximos de terminarmos o livro de Salmos, depois de uma longa jornada, né? Uma longa caminhada juntos aí, lendo o livro de Salmos. Então hoje o Salmo 145. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com outras pessoas, com vídeos para estarem conosco. O Salmo 145 é um belo salmo de louvor e de ação de graças a Deus pela sua bondade, pelo seu poder e por sua fidelidade. O salmista exalta a majestade e a grandeza de Deus, expressando gratidão por suas bênçãos abundantes e por cuidado amoroso. O salmo serve como um lembrete da importância de se oferecer louvor e ação de graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele faz por nós. Esse salmo começa com o salmista louvando a Deus por sua grandeza, por sua bondade e reconhecendo o seu papel como rei de toda a criação. O salmista expressa sua gratidão pelas abundantes bênçãos de Deus e sua fidelidade no cumprimento das suas promessas. O salmista também reconhece o papel de Deus como provedor de todas as coisas e expressa sua confiança na provisão, então, de Deus. E o salmista também passa a descrever a bondade e a misericórdia de Deus e a maneira como ele cuida do seu povo. O salmista expressa a sua confiança na provisão, na proteção de Deus e reconhece o seu papel como fonte de todas as bênçãos. O salmista também louva a Deus por sua justiça, por sua retidão, por sua capacidade de curar e de restaurar os quebrantados de coração. E por final, vemos o salmista oferecendo uma oração de louvor e ação de graças a Deus, expressando assim o seu compromisso de servir ao Senhor e de honrar ao Senhor todos os dias. Então, esse salmo serve como uma bela expressão da importância de oferecer louvor e ação de graças a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito por nós, e do poder da adoração para fortalecer a nossa fé e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, sobre tudo isso que o Salmo fala, o Salmo de número 145, nós vamos passar a ler, então, neste momento. Ele começa dizendo: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Então, aqui está a realeza reconhecida de Deus pelo seu povo, né? Ele deixa bem claro que é meu Deus e Rei. Ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Ele então é meu Rei, não apenas o nosso Rei, mas ele assume uma postura, o salmista aqui, uma questão pessoal, traz para si essa responsabilidade de que ele então é o meu Rei para sempre, pelos séculos dos séculos e para sempre, tá? Isso será repetido então mais uma vez, olhando mais à frente, tá? Ele diz: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Repete o fato de que isso será pela eternidade,
né? O seu louvor e o fato de falar bem do nosso Deus. Tá? Versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Isto é, além da capacidade da mente humana de descrever ou de compreender completamente, né, quem é o nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Isso leva muitos adoradores a uma longa adoração, até mesmo para começar a fazer a justiça ao que o Senhor merece, né? Adorando constantemente, porque Ele é digno de louvor. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Então, ele concentra o louvor nos grandes feitos de Deus que protegeram seu povo e que promoveram as condições nas quais eles podem florescer a verdadeira piedade, né? As tuas obras, os teus atos, eles duram por gerações, tá? Então esse é o padrão bíblico para as famílias, né? As gerações. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e contarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. Né? Então, nós vemos aqui a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus expressa nesses versículos. O Senhor é bom para com todos, né? E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então, a graça, a misericórdia, a retidão, a justiça de Deus estão por todas as suas obras, tá? Ele mostra justamente essa questão diante do fato de que os homens, então, ele diz aqui que ele é tardio em irar-se por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, que ele é tardio em irar-se. Ele dá aos humanos, né, a cada um de nós, tempo para nos arrependermos, para que então não sejamos julgados, porque ele é bom. Ele é bom para todos, né? Ele é bom para cada um de nós. Ele foi bom para aquele povo, ele é bom para você e para mim, né? Então, Israel deveria ser o veículo pelo qual a bondade e a misericórdia de Deus se tornassem evidentes em tudo o que ele fez, em tudo o que ele faz. Se tornasse evidente para todas as nações, todos os povos. Era esse o desejo do Senhor. Todas as tuas obras se louvarão ao Senhor, e os teus santos te bendirão. Então, ele fala justamente aqui sobre esse reino do Senhor, as obras de Deus, pelos quais ele será lembrado, pelos quais será falado muito bem do seu nome. Todos o bendirão, todos os santos, aqueles que o servem, né? Então, fala sobre as maravilhas do reino de Deus. Se refere, então, aos atos do Senhor, aos santos que poderão, então, servi-lo. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Né? O povo de Deus deve ver a sua realeza como uma dádiva da sua bondade, deve ver essa realeza e servi-lo com gratidão e com louvor, relatando o poder do Senhor, relatando a glória do seu reino, para fazer ou saber aos filhos dos homens as suas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Né? O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Então, mais uma vez, ele fala sobre o fato de que as gerações, então, entenderão, receberão, participarão, então, dessas bênçãos do Senhor. Tá? O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Tá? Levanta todos aqueles que estão abatidos.
Ele reina de forma gloriosa, de forma majestosa, e ele é condescendente em levantar aqueles que estão abatidos, em sustentar aqueles que estão caindo, que estão prostrados. Ele está pronto então a ajudá-los e a sustentá-los. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Então o Senhor gosta de reverter as coisas, né? Ele gosta de abater aqueles que estão elevados, mas de exaltar aqueles que estão abatidos, que estão prostrados. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Né? Então, a bondade e provisão duradouras de Deus são para todas as suas criaturas, para todos aqueles que buscam a sua presença. Os seus olhos, né, estão em todo lugar. E nós aprendemos a olhar para o Senhor e nos tornar justamente aquelas criaturas, aqueles filhos que Ele realmente deseja que nós sejamos. E assim como os filhos, as crianças procuram um pai, né, para tudo aquilo que precisam, as criaturas, cada um de nós, procuramos também a Deus, o provedor, todo suficiente para nos ajudar. Tá? Então seria muito bom se todos os homens tivessem os olhos da fé, se todos eles esperassem no Senhor, se todos eles realmente invocassem o nome do Senhor. Mas aqueles que o invocam em verdade, com certeza serão ouvidos, né? Eles esperam em Deus e Deus realmente os ouve e os abençoa. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Tá? Então o Senhor abençoa aqueles que são seus, guarda aqueles que o amam, mas aos ímpios ele diz que os destruirá. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para todo o sempre. Então que toda a carne abençoe, que toda a carne pronuncie, que toda a carne louve ao Senhor para todo o sempre. O Salmo então termina com a única resposta adequada, né, realmente a todo aquele que quer servir a Deus. Tá? O teu santo nome será louvado por toda a carne pelos séculos dos séculos, né? Nós desejamos que todos se juntem a esse canto alegre, majestoso, glorioso, entoando então louvor ao Senhor. E que toda a carne, é o nosso desejo, toda a carne louve ao Senhor pelos séculos dos séculos, né? E para isso você e eu temos a oportunidade, a bênção de, com um clique aí, compartilharmos dessa mensagem para que as pessoas possam ouvir dessa palavra, possam ser transformados e possam realmente usar a sua boca para o louvor do Senhor por todos os dias da sua vida e pelos séculos dos séculos. Esse é o desejo do Senhor para a sua e para a minha vida. Ok? Mas ele continua no Salmo 146 ainda: louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Então aqui nós temos também um salmo, né, de louvor e ação de graças a Deus por sua fidelidade, por sua provisão. É sobre isso que ele vai falar. O salmista vai expressar a sua confiança em Deus e reconhecer o seu papel como fonte de todas as bênçãos. O salmo serve como um lembrete da importância de confiar em Deus para obter provisão, suprir suas necessidades, e também do poder do louvor para fortalecer a nossa fé e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Tá? Esse salmo, ou nesse salmo, o salmista está louvando a Deus por sua bondade, por sua fidelidade, reconhecendo o seu papel como criador e sustentador de todas as coisas. Tá? O salmista reconhece a capacidade do Senhor de prover tudo aquilo que nós precisamos, de prover tudo que o seu povo precisou lá no passado, ao decorrer da história. Ele reconhece a natureza
transitória da existência humana e a necessidade de se confiar em Deus para obter força e provisão, porque somos falhos e imperfeitos, nós passamos rapidamente, né? E precisamos da ajuda do Senhor. E Deus cuida então do seu povo, provê tudo aquilo que ele precisa. E o salmista louva a Deus por sua justiça e por sua retidão. E reconhece, né, a Deus como o protetor dos oprimidos e provedor de todo aquele que precisa de alguma comida, abrigo, que precisa de suas necessidades supridas, tá? Então ele oferece louvor e ação de graças ao Senhor. Por isso ele começa então, como nós iniciamos aí a leitura, dizendo: louvai ao Senhor a minha alma, louva o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Olha que preciosidade, olha que convicção, que alvo, que objetivo a ser alcançado. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Então, esses versículos dão o tom para o salmo. Toda a congregação recebe o convite de louvar ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Então, cada membro aplica a si mesmo essa palavra: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Então, eles entram nessa música dizendo que enquanto eu viver, a melhor ocupação para mim será louvar ao Senhor, né? Então, é triste podemos pensar enquanto como as pessoas estão tão distantes dessa verdade, dessa realidade nos dias de hoje, né? Não estão louvando ao Senhor enquanto vivem, né? Não estão publicamente anunciando o nome do Senhor, mas muitas vezes estão calados, né? E deixando o tempo passar. Então, louvai ao Senhor a minha alma, tá? Ele praticaria o que havia pregado, ele seria o líder do coro que ele havia convocado para todos estarem então louvando e exaltando o Senhor. Negócio ruim é dizer e não cumprir. Não confies em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação, né? Não confie nessas pessoas. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então ele está falando sobre a fragilidade humana, sobre como nós passamos, como nós voamos rapidamente, como não podemos confiar em pessoas humanas. Precisamos olhar e confiar no Senhor. Evidentemente, nós precisamos uns dos outros e precisamos da ajuda uns dos outros. Mas somos falhos e imperfeitos. E justamente aqui ele fala, né, sobre esse contraste com o Senhor, que é o verdadeiro Deus, e que nós não devemos então confiar em pessoas em detrimento de Deus. Precisamos confiar em Deus, porque as pessoas falham. Os seres humanos são meros mortais. Nosso Deus é um Deus eterno e que não mente e que não falha nunca. Governos, exércitos têm o seu devido lugar, mas o seu poder meramente humano não é decisivo no mundo que Deus governa, porque Deus tem o controle de todas as coisas, né? Então, os homens estão sempre propensos a depender dos grandes da terra e esquecer o grande lá de cima, o grande Deus. Então, procuram, se apoiam nos governos, nos líderes dessa terra e se esquecem de se apoiar no grande líder que é o nosso Deus, tá? Porque os príncipes, os governantes são apenas homens, e homens com necessidades maiores uns do que os outros. E se eles têm necessidades, por que nós vamos recorrer a eles? Por que nós vamos buscar a ajuda deles? Por que nós vamos confiar neles? Tá? Eles estão sobrecarregados, né, com tantas coisas, com tantos cuidados, e precisam também de serem cuidados, né? Então não há em quem confiar, não há em quem pôr a nossa confiança, porque são todos filhos de Adão. Adão caiu, portanto todos caíram. O homem é uma criatura indefesa sem Deus. Portanto, não procure ajuda nessa direção. Orientação é uma coisa, ajuda é outra bem diferente. Tá bom? Procure ajuda do Senhor. Então, todos os homens são como
todos os homens, todos os príncipes, todos os governantes têm muita aparência, mas tem pouca realidade, tá? O desempenho deles é muito baixo comparado com o nosso Deus, tá? Quando eles se afastam de Deus, né, as coisas são ainda piores, né, e mais temerosas ainda, tá bom? Ele diz que sai o espírito, né, dessas pessoas, porque eles são falhos, são imperfeitos, são finitos, então lhes sai o espírito. E eles voltam para onde? Para a terra. E diz que no mesmo dia, né, perecem também os seus pensamentos, porque as pessoas vão esquecer dessas pessoas rapidamente, tá? Seu espírito vai para Deus, se ele pertence a Deus, né? E o seu corpo continua na terra, tá? Então, o homem que vem da terra, ele volta para a terra, mas o espírito que foi dado por Deus volta para a presença de Deus, tá? Então, isso é importante. Então, confiar nos homens seria uma temeridade muito grande, tá? Seria uma vaidade muito grande, conforme diz o salmista. Ele continua: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez? Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que confia nesse Deus real, nesse Deus glorioso e majestoso. O seu poder é ilimitado e ele tem um caráter que mantém a nossa fé firme, né? Porque o seu caráter é imutável, tá? Ele deixa isso muito claro. O que faz justiça a quem? Ele lista as pessoas com as quais ele faz justiça. Oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. Guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios, tá? O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Então, Deus mostra o seu poder e a sua fidelidade em fornecer alívio para todos aqueles que necessitam, e ele faz aqui uma lista de todas essas pessoas que necessitam da sua ajuda: oprimidos, famintos, presos, cegos, abatidos, estrangeiros, órfãos, viúvas. Ele ajuda a todos esses, ele procura sustentar e suprir as suas necessidades. E todos, né, em dado momento, reconhecerão então essas qualidades do Senhor e se chegarão a Ele. Então, embora tais pessoas nesse mundo, ou pessoas que temos ao nosso redor, muitas vezes pareçam prosperar, né, em um dado momento, eles então têm a sua vida eterna não garantida, né? Nós às vezes passamos por muitas privações, mas Deus não permitirá isso para todo sempre. Não permitirá que isso continue sempre e sempre. Ele dará com certeza para cada um de nós um escape e ajuda para as nossas necessidades, porque Ele é Senhor que reina eternamente. É o Deus que nós devemos louvar. Então, louvado seja o Senhor para sempre, porque Ele reinará para sempre. Porque os seus fiéis devem reinar com Ele para sempre. Porque os seus fiéis louvarão o seu nome para sempre. Está você incluído nessa lista daqueles que vão louvar ao Senhor, daqueles que serão ajudados pelo Senhor? Que Deus o abençoe nessa quinta-feira, que dirija os seus passos e os seus caminhos, e que você possa olhar para esses dois salmos que acabamos de ler, vendo a importância de estarmos na presença do Senhor, exaltando e glorificando o seu nome, porque Ele é um Deus fiel e que tem provido tudo aquilo que você e eu necessitamos, porque Ele é Deus grandioso, é Deus glorioso, é Deus que cuida daqueles que são seus
porque, como vimos, Ele é um Deus bom para com todos, e principalmente para com aqueles que são seus fiéis. Tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã e pela tua palavra. Ajuda-nos a andarmos lado a lado com o Senhor, buscando, ó Deus, a cada dia cumprir os teus propósitos, fazer a tua vontade. E assim, ó Deus, nós estamos manifestando em alto e bom som, e por onde passarmos, a glória e a majestade do Senhor. Ajuda-nos, portanto, nesse dia. Dirige o nosso caminhar, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um bom dia para vocês. Que todos sejam guardados, protegidos pelo Senhor, que a boa mão dele possa guiá-los em todos os caminhos, decisões, atitudes, e que amanhã, Deus permitindo, sejamos juntos mais uma vez, lendo e refletindo em mais 2 salmos. E aí na segunda-feira nós terminaremos Salmos 149 e 150, terminaremos então o livro de Salmos, e aí daremos um tempinho, né, para podermos descansar, e temos outras também atividades, e depois retornaremos, né, para darmos continuidade à leitura então do Velho Testamento, né? Então nós já começamos em Gênesis e vamos na segunda-feira terminar o livro de Salmos, né? Então teremos aí percorrido um bom caminho, mas ainda temos algumas coisas, alguns livros, capítulos, versículos pela frente, até chegarmos, né, ao último livro do Velho Testamento, tá bom? E espero ter a sua companhia para que juntos possamos chegar ao final desse projeto, ok? Que Deus abençoe então a cada um de vocês, um bom dia a todos, e que Deus os abençoe grandemente. Tchau, tchau, forte abraço. Pra te adorar.